Convide Jesus para estar na sua casa, pois nos ensina Emmanuel na obra Luz no Lar, que quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Para ajudar as famílias a realizar este grande trabalho de iluminação doméstica, a União Espírita Caminho e Luz instituiu o Evangelho no Lar virtual, oferecendo por diversos canais uma série de horários para você poder, junto com os trabalhadores da UECEL, realizar o culto do Evangelho no seu lar. Saiba mais informações no telefone 27 99741 9475 ou acesse o nosso site www.uecel.org.br ou acesse as nossas redes sociais. No processo de caminhada do homem terreno, existem momentos em que ele é incapaz de, por força própria, superar os obstáculos. Jesus, conforme descrito no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, nos assevera: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. A assistência espiritual oferecida pela União Espírita Caminho e Luz é essa porta que se abre aos que buscam socorro, consolo, ajuda e esperança para os problemas angustiantes que afetam os lares da Terra, em uma escuta sigilosa e particular, sem custo algum. Marque o seu atendimento fraterno. Basta ligar para o telefone 99741-9475 ou acesse o nosso site www.uecel.org.br ou acesse as nossas redes sociais. Vamos dar início à nossa reunião hoje doutrinária, neste domingo, cujo nosso tema honrar pai e mãe. Nosso companheiro da UECEL, Tiago, vai nos ministrar essa palestra de hoje. Dando início, vamos fazer uma leitura do livro Conforto nas Dores da Alma, de Maurício Massini. Não lamentes. Em vez de lamentares as feridas que te foram causadas por aqueles que te lançaram, lamentes antes aqueles que causaram estas feridas, pois estão ainda soterrados pelos entulhos da maldade e do egoísmo. Estão cegos pelas sombras que existem dentro e fora deles mesmos. E quem caminha nas sombras acaba mergulhando no abismo das dores. Em vez de lamentares a ingratidão sofrida, lamente antes o ingrato, pois seu egoísmo é uma chaga viva a atrair dores e pesadelos futuros. Não te permitas paralisar no bem por causa da ingratidão, pois os objetivos do bem não são os aplausos que não estão vindo, mas a paz interior que estás conquistando para sempre. Em vez de atormentares pelo emprego não conquistado, pela joia, carro ou bem material não adquirido, pelo conforto que não gozastes ou perdestes, lamenta antes aqueles que ainda podem usufruir de tudo isso e permanecem estacionários no bem. Lamenta pelo dom mais precioso de todos, que pode estar sendo desperdiçado por essas e por ti, o tempo. Chorar pela privação das coisas materiais é como gastar pérolas para enfeitar
um monte de esterco. Tudo o que é material se perde, se desgasta, acaba, mas os teus sentimentos e as conquistas espirituais jamais passam. São estes os valores que devem construir a tua verdadeira riqueza. Em vez de lamentares os afetos dos supostos amores ou amigos que te abandonaram, que te viraram as costas, que voaram para longe em busca de quimeras, é mais inteligente e oportuno levantares a cabeça e dedicares às dores favos de mel que o teu amor representa a quem realmente vai alimentar com eles. Os amores e amizades fracassados são como o banquete de ontem, não tem mais sabor no hoje, estão deteriorados. O teu amor e os teus sentimentos são sementes que, bem plantadas, resultarão em alimento abundante para muitos e muitos séculos. Viver é aprender, é suportar dores e aproveitar momentos de alegria. Vamos agora, meus irmãos, unidos em prece, nesse momento. Espiritualidade amiga, irmãos do plano maior, emissários de Jesus. Nesse momento, pedimos a todos vocês a proteção, a luz, a cura nossa interior, que possamos absorver esses ensinamentos que hoje serão ministrados pelo nosso companheiro Tiago e entender que esses pensamentos são para nós todos, exercitá-los, botarmos em prática, porque é botando em prática o amor de Jesus que conseguiremos alcançar a felicidade eterna. Queridos irmãos, é com Jesus que abrimos essa reunião hoje, com o teu amor, com a tua luz, a envolver todos os corações. Muita paz, muita luz. Que assim seja. Tiago, palavra sua. Obrigado, Luciano. Uma boa noite a todos. Meu nome é Tiago Farias. Eu sou trabalhador da UESEL e hoje também atuo na coordenação do Departamento de Infância e Juventude. A gente faz um trabalho com as crianças da evangelização e também um trabalho voltado para os jovens. Queria também aproveitar para divulgar o nosso trabalho, que a gente faz essa reunião todos os domingos, às 17h30. Todas as crianças estão convidadas. Se você conhece algum amigo, conhece algum vizinho que quer participar, é super bem-vindo. A gente faz pelo Zoom mesmo. Todo domingo tem um tema diferente. Hoje foi um tema muito bacana sobre diversidade. E a gente faz as reuniões da forma online mesmo. E a outra reunião que a gente faz com jovens é às 18 horas, onde a gente faz um encontro também, um bate-papo com eles. E é um tema é um ambiente muito gostoso de trabalhar, onde a gente sabe que ali tem muita vitalidade, muita energia, muita informação nova. Então a gente aproveita esse espaço para divulgar. Agradecer o nosso amigo Luciano pela leitura e agradecer você também pela sua paciência, pela sua disponibilidade do domingo de estar nos recebendo aí na sua casa, no seu lar, no seu celular. Eu costumo falar agora que a gente, antes desse período, né, de pandemia, a gente se deslocava aos domingos para os templos religiosos, para as casas espíritas, né, para as igrejas, onde a gente buscava, né, o conhecimento, buscava a oração, buscava as boas energias, a gente ia até lá. E agora, com toda a tecnologia disponível e essa informação tão próxima da gente, a gente consegue
nós, palestrantes, estar dentro dos lares de vocês. Vocês conseguem nos receber. Então, a gente pede permissão também, né, para estar aí com vocês. Lembrando sempre que os nossos mentores, os mentores que dirigem os trabalhos da UECEL, os nossos mentores, nossos anjos de guarda também que nos protegem, nos auxiliam, eles também participam dessas reuniões. Enquanto a gente está fazendo uma reunião aqui, tem uma série de espíritos trabalhadores no mundo espiritual também fazendo todos os trabalhos. Quando a gente vai dormir, a gente continua também fazendo todo esse trabalho. Então, é algo muito bacana que a gente precisa divulgar, precisa ampliar. E eu fico imaginando, hoje, eu estou vendo aqui no YouTube, já tem 16 pessoas online. Eu posso fazer esse tema aqui para amigos, pessoas queridas que estão na França, na Alemanha, no mundo inteiro. A gente consegue divulgar a mensagem consoladora, a mensagem que Kardec trouxe para nós com tanto carinho, né? Lá em 1857, quando começou, né, as obras espíritas, e hoje, né, em 2020, a gente divulgando a obra dele de uma forma online para o mundo inteiro, expandindo essa mensagem. Então, é muito bacana. Eu peço também, se vocês puderem colocarem as perguntas, se tiver alguma pergunta, colocar no chat aí do YouTube, que eu estou com ele aberto aqui, eu consigo, se caso, né, tenha alguma pergunta e der tempo no final, a gente abre um tempinho para que vocês também possam colocar e a gente faz, dentro do que eu conseguir aqui de informação e dentro do tema, a gente vê essa possibilidade de responder. E aí eu peço mais uma vez para a gente se conectar, né, a Deus, aos nossos protetores e ao amigo Jesus, para que a gente nessa noite possa trazer um pouco mais desse tema, que é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e que muito me toca. É um tema que eu amo. Hoje, o que eu mais gosto de fazer de temas de palestra são temas ligados ao Evangelho, e esse especialmente, que é um tema muito ligado à família. Porque foi intitulado, está lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrar pai e mãe. E eu vou compartilhar, então, eu tenho uma apresentação que eu preparei para vocês, e vou compartilhar para que vocês vejam aí na casa de vocês a mesma tela que eu estou vendo aqui, eu vou compartilhar. Então, tá aí a tela, honrar pai e mãe. E aí, para a gente começar, eu queria compartilhar essa tela do Kardecpedia. É um site, eu aproveito também para divulgar para vocês, para quem não conhece ainda, onde você consegue acessar as obras de Kardec de forma online. E aqui eu coloquei lá o capítulo 14, para a gente começar o nosso estudo de hoje, onde os espíritos trazem para os médiuns da época, né, de Kardec, o tema honrar vosso pai e a vossa mãe. E logo no item 1, tem um trechinho do Evangelho de São Marcos, São Lucas e São Mateus, onde ele fala que sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí está dito lá, né, no Evangelho. E o item 2 vem falar para nós que nós temos que honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus os dará. Isso está no Decálogo e também na parte do Êxodo. Por que a gente começa com esses dois itens e o capítulo 14 também? Porque é onde a gente vai buscar lá na lei, né? Aquelas leis que a gente sabe que são leis imutáveis, são as leis que vieram. Essa lei, por exemplo, veio lá no iniciozinho por Moisés, e é uma lei que não muda. Vocês já pararam para pensar que se essa lei, vamos jogar para frente, vamos pensar que no futuro, e lá para 2050,
por obra, né, sei lá, de alguém, fala assim, não, mas essa lei honrar pai e mãe já está ultrapassada, já não funciona mais. Claro que não, se já passamos 2020 anos, estamos aqui, fora o período antes do Cristo, né, estamos aqui honrando o nosso pai e a nossa mãe, não tem como a gente vou voltar para minha tela aqui, para vocês me verem. Não tem como a gente regredir e a gente falar que é uma lei que pode ser modificada. Não, as leis que são divinas, elas estão instituídas para que funcionem de uma certa forma harmônica, para que o mundo, para que as pessoas compreendam de que essa lei é a lei para dar certo. Eu falo que quando a gente recebe uma família lá na casa espírita, ou no atendimento fraterno, ou numa conversa, onde a gente começa a ver que existem problemas familiares graves, muitas das vezes até associados a problemas de saúde, a gente vai ver que algo relacionado a essa lei de honrar pai e mãe, algo se desbalanceou. Por que eu falo isso? Tem alguma pessoa que está nesse sistema familiar fora daquela ordem que existe, que está deixando de honrar, que está deixando de respeitar, que está falhando em algum ponto, e aí a gente vai vendo que a harmonia da família ela vai perdendo esse caminho. Então, para a gente começar, logo nesse item inicial do Evangelho segundo o Espiritismo, o item seguinte, ele vem falando da piedade filial. Vou voltar para a telinha lá para vocês acompanharem. A gente está aqui, ó. Item 3. E aí os espíritos vêm trazer para Kardec da questão da assistência aos pais nas necessidades. Olha que interessante o quão é atual essa obra, porque, e aí eu fui colocando alguns tópicos que eu queria conversar com vocês numa forma mesmo de, não de palestra, mas de bate-papo e contando mesmo o que existe, contando o caso e o que a gente tem visto. Quantos de vocês já pararam para pensar na questão da assistência aos pais diante das necessidades? Eu botei o primeiro item aí, por exemplo, como repouso na velhice. Quantos de nós, estamos amparando para que os nossos pais possam ter um ambiente seguro, um ambiente saudável, um ambiente de amor? Pensem, para quem ainda tem a oportunidade de estar convivendo com os seus pais, para quem tem a oportunidade de estar, quem sabe, compartilhando do mesmo lar, tem essa proximidade, ainda não desencarnaram, quantos de nós proporcionamos o repouso para eles, que muitas das vezes trabalharam? Quantos de nós têm boa vontade de fazer isso com os nossos pais? Quantos de nós podemos retribuir o cuidado materno que a gente teve na época em que nós éramos crianças? Será que a gente já parou para pensar isso? Está lá na obra de Kardec, onde vem falar da assistência dos pais. A gente precisa, para que essa dinâmica dê certo, de ampará-los. É isso que o Evangelho vem falando, para a gente poder conseguir ampliar esses laços de amor e retribuir. O dom da vida, por exemplo, que os nossos pais deram, já basta para nós. Se a gente pensar assim, mas meu pai não me deu um bom estudo, meu pai não me deu as boas coisas da vida, eu tive que trabalhar cedo, meu pai não me deu amor, meu pai não me deu carinho, e aí a gente parece aquele filho que a gente está sempre demandando dos nossos pais, aquele filho que sempre quer, a gente quer tomar dos nossos pais, mas a gente pensa, às vezes, na maioria das coisas, até mesmo materiais. Mas também tem muita gente que precisa do amor e quer aquele amor, e aí só quando a gente vai chegando na nossa maturidade que a gente vai vendo que esse amor
a gente nem sempre tem que ficar só pedindo, não, porque ele parte dos pais para nós. E a gente não adianta, às vezes, a gente querer, né? Eu preciso que me amem, eu preciso que eles gostem de mim, porque não é dessa forma. A gente, por a gente já ter tido a vida, o dom da vida para nós, isso já nos bastava para sermos eternamente gratos. Os nossos pais, eles poderiam ter tido o livre-arbítrio de não nos ter. Não é? Não tem tantos casais aí que optam. Tudo bem que hoje em dia é difícil, é menor, porque a maioria hoje dos casais, quando planejam, principalmente porque hoje tem o anticoncepcional, tem as técnicas, né, contraceptivas e tudo que a gente tem hoje de modernidade na questão da fertilidade humana, hoje em dia a maioria dos casais hoje desejam um tanto, né, de ter os filhos, mas a gente sabe que nem sempre isso ocorre da maneira que a gente sempre quis, assim, é da vontade de Deus. A gente precisa, então, entender como que é esse processo todo. Mas os nossos pais, no passado, eles poderiam ter optado de não nos ter, ou não ter, né, tido um relacionamento sexual e nos ter, né, como filhos, ou mesmo se tivesse tido o relacionamento, depois, por vontade deles também, poderia ter praticado um aborto, por exemplo, né? Mas não, eles optaram sim em nos ter, nos deram o dom da vida, então a gente tem que ser eternamente gratos. E a gente sabe também que tem certos pais que menosprezaram os seus deveres, a sua missão. Depois, mais à frente, a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão da missão paternidade, a missão maternidade. A gente fala pais, né, mas são pais e mães, pais no geral. Mas tanto o pai quanto a mãe, a gente tem a missão de cuidar dos nossos filhos. E a gente sabe que, muitas das vezes, e pode ter sido, inclusive, os nossos pais, eles menosprezaram aquele dever, o dever de cuidar, o dever de dar o amor, o dever de estar ali presente em todas as festas de aniversário e de formaturas, que é o que eu falei, às vezes a gente fica demandando isso que a gente não teve. Mas felizes aqueles que tiveram e os pais puderam cumprir sua missão. Mas a gente sabe que nem todos tiveram, né, esse compromisso. Eles podem ter menosprezado, mas a gente já está entendendo e aprendendo que esses pais que menosprezaram, esses pais que tiveram falhas por 1000 motivos, são pais que, de uma certa forma, mais para frente, quando, né, talvez na velhice, ou mesmo depois que desencarnam, esse peso na consciência chega para eles. Não vai ser castigo de Deus, não vai ser castigo, né, sabe lá de quem que vai chegar para ele porque ele perdeu a missão, porque ele não cuidou da missão. Não. Como a gente acredita na reencarnação, como a gente acredita nas vidas, nas múltiplas vidas, a gente sabe que esse momento ele vai aparecer novamente para esse pai que menosprezou o dever, e uma certa hora isso vai pesar para ele. E o bacana é que a gente tem novas oportunidades, novas vidas, novas reencarnações, e a gente pode sim, inclusive, reparar os erros. Então a gente tem, graças a Deus, né, a dádiva da reencarnação, onde a gente pode exercitar isso muito. Os laços do sangue, eles não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Essa frase está aí no Evangelho, para quem está acompanhando. A gente sabe que esses laços de sangue,
que a gente fala, né, os laços da carne, do corpo mesmo, são não necessariamente, que ele fala que não cria forçosamente os liames entre os espíritos, porque o corpo ele vai dar origem à matéria, mas aquele espírito nem sempre está procedendo do mesmo espírito. Por quê? Porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Quem cria mesmo o espírito é Deus, que infinitamente vai criando, né? Existe um ministério da reencarnação, existe todo um processo de evolução que a gente vem alcançando, e esse espírito hoje, ele vai evoluindo, e a gente sabe que não foi criação da matéria. O nosso papai hoje, ele geneticamente emprestou o material dele. A nossa mamãe hoje, geneticamente emprestou o material genético dela. Então, a gente pode dizer com muita segurança de que nós somos 50% do nosso papai e nós somos 50% da nossa mamãe. Vocês já pararam para pensar? Que interessante, quando a gente para pensar e vê que a gente tem metade do nosso pai na gente, metade da nossa mãe na gente. E aí, conforme a gente vai convivendo, e aí isso não aí a gente extrapola até mesmo para o filho biológico, para um filho adotivo, para um filho que foi criado com uma outra família, o quanto que a gente passa a repetir os padrões, repetir o comportamento dos nossos pais. Hoje mesmo eu estava tomando café e avaliando a maneira que eu pego a xícara, e a maneira, às vezes, que eu tomo café, eu me lembro da minha mãe, eu faço do jeitinho da mamãe. Às vezes, na hora de eu dirigir o carro, eu aprendendo com meu pai a dirigir, eu trago muito o que papai me passou. E aí a gente vai vendo que a gente repete muito dos nossos comportamentos, muito da nossa moral, inclusive, porque a gente foi criado por eles. Por isso a importância que os pais que passam o exemplo, que passam a moral para os filhos, quando ele está sendo exemplo nas atitudes. Se hoje eu dirijo de uma forma violenta no trânsito, meu filho está no banco de trás hoje acompanhando, eu dando arrancada no carro, fecha um, fecha outro. É um exemplo, tá, gente? E eu estou sendo de uma forma agressiva no trânsito, o filho no banco de trás está aprendendo tudo. Eles são esponjinhas e estão vendo comportamento. O que adianta do pai acende um cigarro e fuma e fala para o filho, filho, não fuma não, porque fumar faz muito mal. E tá ele lá na varanda fazendo uso do cigarro. O filho está vendo aquilo e aí não entende, ele vai querer fazer o que o pai exemplifica. Então a gente tem que estar muito atento no cuidado com os filhos, na paternidade, nos nossos exemplos, porque eles nos imitam. Não é bonitinho quando as meninas... as filhas estão crescendo e aí elas começam a imitar a mamãe, quer passar batom, quer colocar o sapato da mamãe, e aí vai imitando, depois quer botar a mesma roupa, e aí conforme depois ela vai crescendo, ela vai podendo seguir a mamãe. Tem umas filhas que não, que, opa, eu quero ser totalmente diferente da minha mãe. E aí, às vezes, acaba sendo porque ela não se identifica, às vezes, com a mamãe. Mas tem outras que falam, nossa, mamãe, eu queria ser igual a você quando ficar mais velha. Então, a gente tem essa visão dos nossos pais, principalmente a questão do herói. Eu tinha muito isso na minha infância e adolescência, eu achava o meu pai o herói da mecânica. Sabia tudo de carro, de oficina. Nossa, como o papai era. Meu pai não é alto, meu pai é mais baixinho que eu. Acho que eu nunca tive aquele que o papai era fortão e alto e grande, porque a nossa família é menorzinha, e aí eu nunca tive essa visão do papai. E mamãe era sempre aquela mamãe forte e trabalhadora. Mamãe sempre trabalhou desde jovem, e eu sempre via ela saindo para trabalhar. Mamãe foi técnica de laboratório na CSN, na Companhia Siderúrgica Nacional, no interior do Rio. E aí, repetindo o padrão e comportamento, quando eu fiz o concurso do Espírito Santo, a vaga que eu passei foi técnico de laboratório. Olha que interessante. Repeti o padrão da mamãe. E aí, às vezes, a gente repete, né, alguns padrões deles. O ideal é o quê? Que a gente repita os padrões positivos, os comportamentos positivos. E aquilo que for de negativo, a gente vai deixando. Vamos largando de lado,
se é o vício, se é uma virtude ruim, a gente vai deixando de lado. Mas vamos continuar no slide. Sobre missão. Onde que está falando sobre a missão? Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 774, na parte terceira das leis morais, no capítulo 7, Lei de Sociedade. Lá também tem um tema muito bacana sobre os laços de família, onde ele vem falar que há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas, que é a necessidade de progredir. Os laços sociais, eles são necessários ao progresso, e os de família mais apertado tomam os primeiros. E eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. E quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, essa frase de Kardec vem só... De Kardec não, dos Espíritos, e que Kardec colocou como a resposta lá no Livro dos Espíritos, informando que foi dessa forma que Deus, sim, Deus colocou para que a gente aprendesse a nos amar. É a forma o quê? Como irmão, a gente amar os nossos irmãos. Ah, mas Tiago, é tão difícil, meu irmão é uma pessoa tão complicada, minha irmã é outra pessoa que não me aceita, isso e aquilo. E aí a gente vai vendo as questões familiares, né? Porque nem sempre esse aprendizado de amar como irmãos, ele é executado da melhor forma. Lembrem que nós estamos hoje num planeta de provas e expiações, transitando por um planeta de regeneração. E aí, nesse momento, a gente ainda se esbarra com espíritos ainda egoístas, espíritos que não sabem amar, e nós somos esses espíritos. Quem disse que eu, Tiago, já me desvencilhei do orgulho e do egoísmo? Não, a gente ainda passa por esses problemas. E é exatamente esse aprender a amar que a gente precisa fazer. E com quem a gente ama mais próximo são o quê? São com os nossos irmãos. E aí, lá no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu queria trazer mais um trechinho para a gente conversar mais um pouquinho, que é do item 8, capítulo 14, onde os Espíritos dizem para Kardec, e Kardec coloca na obra dele o Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, eles são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores que se expressam na Terra, a fim de lhe servir de provação. Eu vou fechar um pouquinho esse slide aqui para a gente conversar e vocês me verem, porque esse trechinho do Evangelho aqui é um ensinamento que a gente usa para o resto das nossas vidas. Eu fui aprender isso, digamos, com meus 20, quase 30 e poucos anos, que eu fui ir a fundo nos estudos do Evangelho para eu poder conseguir entender um pouco mais disso. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele vem falar que os espíritos podem ter essa simpatia, muito se explica daquelas famílias bacanas. Quantos de nós já não viu aquela família? Sabe aquela família que vamos botar no Natal, por exemplo, que tem aquela festa de família, onde a gente consegue reunir os primos, os tios, os sobrinhos, aquela família toda, que é bacana de ver aquela energia, todo mundo unido, fazendo a prece, e por mais que tenham as dificuldades entre um e outro, todo mundo consegue se unir. Esse tipo de espírito, na maioria das vezes dessas famílias, são espíritos simpáticos. Por quê? Porque eles estão convivendo juntos, estão fazendo preces, às vezes por um motivo ou outro de doença ou de motivo financeiro, um ajuda o outro, tem o laço espiritual. É o que Kardec falou aqui para nós, que os espíritos falaram para nós, e Kardec trouxe na obra dele, nesse trechinho, que os espíritos encarnaram numa mesma família, sobretudo como parente próximo. Só que também pode acontecer ao contrário, que são estranhos,
divididos por antipatias igualmente anteriores. Por que eu falo isso? Porque na maioria das vezes também a gente tem o quê? Os espíritos que não nos são simpáticos. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou para uma conversa fraterna, querendo entender um pouco da família. Ela falou assim: Tiago, parece que eu caí de um caminhão de mudança quando foi preparada a minha família. Porque, no mundo espiritual, né? Porque eu não me identifico com ninguém. Eu acho que eu reencarnei numa família que não tinha nada a ver. E aí eu expliquei para ela que não, a gente tem um planejamento reencarnatório, a gente tem um preparo todo para a reencarnação. A gente não vai, por acaso, nascer naquele lar. A gente tem a família que a gente merece. Então, é aquela família que a gente precisa para a gente evoluir. Então, não adianta a gente ficar pensando, né? Poxa, mas meu pai é isso, minha mãe é aquilo, meu irmão é assim, é assado. E a gente tenta ficar buscando, né, os porquês da vida, sendo que o porquê nosso é o amar. Às vezes a gente não consegue trazer para aquele abraço, para aquele colinho gostoso, aquela afetividade, porque por ter uma antipatia, às vezes, de vidas anteriores, brigas, ódios ou coisas que aconteceram, como que a gente vai olhar para uma pessoa que às vezes nos fez tanto mal e ter uma sintonia e um carinho tão grande? Então, daí, pode explicar para a gente muitos dessa visão que minha amiga falou para a gente, falou, olha, eu não me identifico com ninguém, não tenho carinho pelo meu pai, no meu irmão é só briga, é só confusão, e aí a gente passa a entender, opa, se está ali no mesmo lar, alguma coisa tem ali para ser acertada. E aí a maioria das pessoas, o que faz? Quando dá a idade de trabalhar ou de buscar a própria vida, elas saem do lar daqueles pais, elas se afastam, às vezes vai morar numa outra cidade, num outro país. Quantos casos eu já vi? E aí a pessoa se afasta, começa, né, a crescer profissionalmente, a se estabelecer no mercado, mas aí quando ela vai atingindo certo grau de estabilidade financeira, estabilidade né, na família, com os filhos, casa e tudo, lá na pontinha, naquele coração, ele sente a saudade de casa, sente a saudade dos pais, e aí às vezes a gente, na maturidade, tem gente de 40, 50. Essa semana passada eu fiquei sabendo de um amigo que ele está com quase 60 anos, que aí ele foi ter aquela sensação de saudade e de carinho pela mãe. Esse amigo querido, ele me falou uma frase assim que me marcou profundamente. Ele falou assim, Tiago, eu nunca senti tanta dor próximo já do 50 e poucos anos dele. Porque o que aconteceu? Ele não tinha afinidade com a mãe. Eles não conviviam bem. E ele foi deixando passar, uma hora eu conserto isso, uma hora eu converso, uma hora a gente se restabelece. E foi deixando, até que quando foi acho que umas 4 semanas atrás, a mãe dele desencarnou. E aí ele não teve a oportunidade de se reconectar com a mãe, de se restabelecer. E ele sofre. E ele está sofrendo até hoje, porque ele ficou com aquele coração, né? Aquele amor que o filho tem pela mãe, o amor está ali. Só que muitas vezes, por nosso ego, nosso egoísmo, a gente não deixa dele se expandir, ou mesmo da gente deixar com que ele flua, mas não bloqueie. A energia ela tem que fluir e não está bloqueada. E para ele estava bloqueada porque não existia. Né? A mãe dele era da mesma cidade, eles frequentavam, parece que, não sei se era a mesma casa espírita, mas tinham uma proximidade. Só que não aconteceu. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente tem, né, o nosso papai ou a nossa mamãe, ou a nossa relação com o nosso filho, que precisa dessa reconexão, ela precisa ser feita porque uma hora ou outra isso vai vir na alma, a gente vai sentir esse baque que ele precisa ser refeito. Então é importante a gente se reconectar com os nossos laços, com as nossas conexões. Isso a gente não pode deixar de falar num bate-papo aqui sobre honrar pai e mãe, porque o honrar pai e mãe é a gente respeitar.
É a gente ter aquele respeito, por mais que eles tenham sido ruins, inclusive. Já tive conversas também fraternas com pessoas que falavam assim, Tiago, o meu pai me abusou sexualmente. Como que eu vou amar meu pai? Eu falei, você não precisa de amar, você precisa de respeitá-lo, entender. O que será que ele passou, né, nessa vida? Tiago, meu pai era violento, meu pai batia na gente toda vez, já apanhei de cinto, de bambu, de chinelo, e eu sempre era agredida, e isso me marcou muito, e marca. Mas por que será, né, que essa pessoa reencarnou numa família junto com esse tipo de pai? É lógico que a gente não tem que ser conivente com isso. Hoje em dia, inclusive, né, se a gente vê um pai agredir um filho, hoje em dia a gente já tem essa lei. Mas no passado, que foi o caso dessa pessoa que eu conversei, não existia, o pai agredia mesmo. E aí aquela marca fica. Mas o respeito pelo pai ainda deve continuar, porque a maioria dos pais que fazem isso, que são agressivos, que batem, ou ele está passando por algum problema profissional, ou no relacionamento e tudo, ou ele aprendeu, foi a única coisa que ele aprendeu dos pais. A maioria dos pais que no passado foram violentos, ou foram muito rígidos, era porque o pai deles também tinha sido dessa forma. E aí foi aquela repetição de padrão, o que eu disse para vocês. Repete o padrão do pai e continua sendo violento. Eu, por exemplo, se eu continuasse... Eu lembro que eu apanhei pouco na minha infância, nas épocas que eu aprontei, assim, né, de fazer alguma traquinagem de criança. Meu pai já me bateu de chinelo, eu lembro disso. Mas eu poderia repetir, por exemplo, o padrão. Hoje eu tenho o meu filho Bernardo com 11 anos, numa vez que ele for aprontar, eu pegar o chinelo e fazer a mesma coisa. Mas não, pela minha opção, a gente resolveu que a gente ia conversar. Então, pelo diálogo, a gente mudou o cenário. Então, eu não quis repetir esse padrão de violência. Então, quando a gente entende os nossos pais, passa a entender, poxa, mas por que será que ele fez isso? Essa semana também, no início da semana, a gente também estava numa reunião, que eu não vou abrir também, vou deixar de uma forma sigilosa também, uma pessoa também nos procurou, e veio relatar, isso me marcou bastante, porque ela veio relatar para mim que o pai dela era vivo, que ela conhecia o papai dela, e o que eu achava, se ela buscava o pai ou não, porque desde cedo o pai se distanciou, não existia aquele laço afetivo e tudo. E aí eu falei, foi perguntar logo para mim, né? Eu falei, lógico, se eu fosse você, ia lá buscar e entender, respeitar, né? Porque se ele não quis te criar, se ele na época não teve condições financeiras, ou a gente não sabe, às vezes tinha uma outra família, ou as dificuldades que tinham e se afastou, se ele ainda está vivo, busque as raízes. Eu gosto sempre de fazer essa comparação de que os nossos pais, os nossos avós, eles são como as raízes de uma árvore. É aquilo que é fértil, que nutre junto da terra, é o que dá estabilidade. Quando a gente tem pais fortes, os nossos avós, que é uma família forte, com moral, com aquele amor de família, eles estão próximos à terra, eles nos dão sustentação. Se a gente tem uma base forte, essa base, por mais que ventem, os ventos batem para um lado, para o outro, vai chegando o vento na árvore, se tem raiz forte no solo ali, aquela árvore está lá, firme. Vai bater para um lado e para o outro, mas está lá firme, porque são os nossos pais. E aí eles vão lançando os galhos, né? Vão nos criando, vão lançando os galhos, a gente vai crescendo. E aí o fruto, quando nasce, o fruto são os filhos. E aí a gente, depois que amadurece, que o fruto cai? Sai da árvore, o fruto vai ali. E ele pode frutificar num outro solo e criar uma nova família também. Ser uma família também de muita estrutura. Mas se esse fruto, né, não florescer ali, não germinar a semente, não germinar na terra, porque não teve o amor, porque não teve o carinho, é mais difícil. Então, é a base da família que sustenta para a gente poder ter os nossos filhos e esses filhos conseguirem, né, ter o que for de melhor da vida. Mas existem também, uma vez que eu fiz essa palestra, uma pessoa no final conversou comigo e falou assim, Tiago, mas eu vou te contar o que aconteceu comigo. Ela teve um filho que ela, segundo ela, deu todo o amor e carinho, e até os 18 anos, esse filho, ele já trazia muitos problemas para essa mãe.
E aí ela falou, com todo amor e carinho, eu continuei criando ele, com muito carinho e tudo, mas depois que ele fez 18 anos, ele foi embora. E aí esse filho foi embora e depois ela ficou sabendo que esse filho a polícia prendeu esse menino. E aí ela se sentiu culpada, se sentiu mal. E aí veio conversar comigo, porque na palestra eu falava que depois que a gente criou o nosso filho, o filho não precisa ser aos 18 anos, mas que o filho tem essa maturidade e ele resolve pelos próprios caminhos dele tomar um outro rumo na vida, tomar, né, as decisões dele. Se a gente deu o carinho, o amor, se a gente fez a nossa parte de pai, a gente plantou bem, tá lá. Só que o espírito tem o livre-arbítrio dele. Esse espírito ele pode tomar, sim, os outros caminhos dele. E aí a gente tem que respeitar e não se culpar. E aí essa mãe eu achei bacana, porque ela parece que foi um alívio para ela, porque ela estava achando que era culpa dela, porque o filho, né, teve todos os deslizes da vida. Se ela criou com muito amor e carinho e fez a parte dela, plantou lá a sementinha do amor, por opção dele. E a gente tem isso na vida, né, da gente criar os nossos filhos, assumir a missão, só que vai depender, lógico, depois quando eles assumirem a maturidade, deles também tomarem o próprio rumo. Porque quantas pessoas, eu já tenho hoje amigos próximos da minha idade, né, dos 40 anos hoje, que ainda moram com os pais, ainda não saíram da casa deles, primeiro pela facilidade, né, porque os pais estão ali próximos, fornecendo, né, não só o ambiente físico, mas às vezes, outras questões que para eles têm necessidade. Quantas pessoas, né, hoje é comum, né, a gente ver pessoas aí de 30, 40 anos, que ainda não saíram da casa dos pais pela comodidade. E aí a gente sabe que isso também não chega a ser saudável, porque os filhos deixam de tomar também o rumo das próprias vidas. E aí acabam entrando num ciclo que, se eles não tiverem o respeito e honrarem o pai e a mãe, esse ciclo ele muda. E eu já vi isso acontecer. A gente, às vezes, sai do que a gente chama de ordem das coisas, a hierarquia. Pai e mãe são grandes. Nós somos filhos, nós somos pequenos. Então, o pai e a mãe são os que mandam, são os que determinam. Percebam em famílias onde muda a ordem dessas coisas, onde filhos começam a querer mandar e às vezes os pais são permissivos e deixam com que os filhos mandem. Desestrutura tudo também. A mãe, às vezes, vira e mexe, isso se alia, inclusive, a problemas de saúde, porque a energia é diferente e a energia deixa de fluir da forma correta, e aí as pessoas começam a adoecer. Pessoas que sentem dores nas costas, aquele peso, começa a pesar, dor de coluna, isso tudo. Se for analisar, às vezes estão assumindo padrões, assumindo comportamentos que eram os pais que eram para fazer, e ele saiu dessa ordem querendo mandar. Não, nessa casa agora sou eu que mando, sou eu que faço tudo. E às vezes os pais, por medo ou por serem permissivos, vão deixando e saem da ordem das coisas. Então a gente tem que ter ordem, sim. Os filhos, por exemplo, têm que ter ordem. O primeiro filho que nasceu, que veio primeiro, ele tem sim. Falar, é o filho preferido, é o filho isso, é aquele que manda? Sim, é ele que manda. Depois tem os segundos, tem 3 filhos. O terceiro filho é o caçula. Quando ele começa a atingir a maturidade ou começa a querer mandar, e o filho caçula, né, sai dessa ordem também, quer mandar em todo mundo, eu que sei, isso e aquilo. Se essa ordem não é respeitada também dos filhos, a energia também não acontece. Aí é o quê? Os problemas familiares. Essa semana, uma amiga minha do interior do Rio me falou isso, que o irmão dela mais novo, o pai dela desencarnou há pouco tempo, e o irmão mais novo dela queria mandar e queria decidir as coisas agora e querendo, né, assumir uma postura até mesmo no lugar do pai de fazer, e deu tudo errado, teve briga. E aí vocês vão vendo que vai aparecendo, ou é briga de herança, ou é briga pelos bens, ou são brigas para quem vai pagar o plano de saúde, isso e aquilo, aí são os deslizes familiares. Então a gente tem esses contratempos, porque a gente sai da ordem das coisas. Então é importante que a gente honre os nossos pais, que a gente respeite, eles são grandes, nós somos pequenos, e que a gente, para aquelas pessoas que ainda não conseguiram, né, se reconectar com os pais, que elas possam sim buscar, ainda há tempo.
Ah, Tiago, mas o meu pai desencarnou e a gente desencarnou numa condição tão difícil, eu não consegui me restabelecer, e às vezes traz aquela mágoa no coração, aquela tristeza. Aí vem a resposta boa também. Nós somos espíritas, nós acreditamos na reencarnação, na comunicabilidade com os espíritos. A gente dorme, a gente desdobra quando a gente sai, né? A gente dorme, vai para o sono, nosso corpo se desprende e vai também encontra com o espírito também no mundo espiritual. Olha que bacana. Por que não pode se reestabelecer dessa forma? O que eu recomendo? A prece. A gente vai fazer o Evangelho no Lar, que até o Hernandes, de uma forma muito linda, divulgou hoje no início da palestra. Achei fantástico a forma com que a gente tem divulgado também esse Evangelho nos lares. Olha que bacana, gente. A gente pode fazer o Evangelho no lar, e a gente faz o quê? A gente traz esses espíritos próximos que desencarnaram. Se mamãe desencarnou e eu ainda não estava bem com ela, faz uma prece, convida ela para ela participar do Evangelho no lar e pede o perdão. Mamãe, eu te perdoo por tudo que eu fiz na minha vida, por se naquela época eu não tinha maturidade para te entender, se o papai estava dessa forma, o papai desencarnou num ambiente muito conturbado, pede ajuda. A gente tem os nossos mentores, nossos anjos guardiões, guardiões que eles conseguem, né, ter também mais esse contato. E aí, quem sabe, por merecimento, inclusive nosso, e às vezes do espírito que desencarnou, esse reencontro aconteça no momento de sono. Já tive relatos de pessoas que conseguem fazer isso. Eu já contei isso numa palestra lá na USL, que eu já tive uma experiência de reencontro com um avô meu que desencarnou, que quando eu acordei, eu era só lágrimas, porque eu tive a certeza de que no meu sono eu tinha reencontrado com ele. Eu acordei assim, chorando, com aquela sensação da saudade, com o aperto daquele abraço, que eu até me emociono, mas foi muito gostoso. Foi uma vez que aconteceu, depois eu nunca mais sonhei e tive esse reencontro com esse meu avô, mas eu já tive uma vez e foi sensacional. Por que não? A gente não pode reencontrar, né, pessoas que já estão, né, no mundo espiritual, e a gente poder transmitir isso. E aí, o que a gente consegue fazer com a energia? Às vezes a energia da gente, né, a gente estava grande, o papai estava pequeno, aquela pessoa desencarnada, a gente dá pertencimento, ela volta a pertencer à família, a gente inclui ela na família. E aí essa pessoa passa a permanecer mais conectado às nossas vibrações, à nossa mente. A gente tem tudo de condições para fazer isso e restabelecer. E aí vocês podem ter a certeza que a gente acorda mais leve, o peso às vezes que estava no ombro, aquelas dores e tudo, isso é uma dinâmica que a gente vai se sentindo melhor, porque a gente se reconecta com os nossos antepassados, os nossos ancestrais, os nossos, né, pais, avós. Isso traz uma energia para a gente de fluxo muito gostosa. E aí a gente passa a entender melhor toda essa dinâmica que, por um certo momento na família, se destrambelhou. Então a gente vai voltando para o eixo. Então, eu ia colocar mais um trechinho do evangelho que eu estava lendo, mas acabou que eu engatei aqui num bate-papo com vocês de família, mas que é o que eu gosto de fazer também, e é um tema assim que tem pano para manga para a gente poder conversar sobre família, casos de família, vídeos que eu tenho de família, porque a família tá convivendo aí com a gente dia a dia, né? Essa semana, inclusive, falando de família, eu tô feliz porque consegui trazer meus pais, depois de muito tempo, muito cuidado. Meus pais não conheciam a nossa bebê, Beatriz, que nasceu em março, que completou, né, seus 4 meses de vida, e eles queriam conhecê-la, e essa semana a gente conseguiu, com muito, muito cuidado, trazê-los para conhecer. E aí foi uma reconexão ótima, parecia que a bebê já conhecia eles, porque de máscara e tudo, toda a proteção, a bebê abria aquele sorriso, né, se reconectava com os avós, e essa reconexão é linda demais. A gente precisa estar atento a esses chamados divinos que acontecem,
e dar vazão ao que é necessário. E aí eu aproveito para contar também para os amigos da USL que, com a presença dos meus pais aqui, com toda essa dinâmica familiar, a esposa chega para mim e fala assim: meu amor, vamos fazer um teste de gravidez, que eu tô achando que eu tô grávida. E aí a gente foi fazer o teste, fizemos a consulta obstétrica, tudo ocorreu na semana passada. E aí agora a gente descobriu que eu vou ser papai novamente. Estou contando aqui no grupo para vocês, no tema também, que mais um espírito tá a caminho aí. Então a gente deu essa permissão, que é divina, essa bênção. A gente assusta, lógico, porque eu estou com uma previsão de parto desse quarto filho, que vai nascer próximo quando Beatriz estiver fazendo 1 ano. Então são quase bebês, digamos, gêmeos, né? Mas a gente está aí para receber os espíritos. Se eles estão a caminho, a gente está aí, né, na condição, na missão da gente receber e poder difundir o amor, poder compartilhar isso com as pessoas que convivem com a gente. Então eu queria fazer um exercício, faltam 4 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta sobre pais, sobre família, se quiser colocar aqui no YouTube, eu consigo ler nesses minutos finais. Mas eu queria fazer um exercício com vocês juntos, convidá-los a fazer essa reconexão. Para aqueles que já têm uma conexão boa, ótimo, vamos reforçar os nossos laços e pensar nisso. Para aqueles que não têm uma conexão boa com os papais ou com as mamães ou com os próprios filhos, né? Às vezes a gente também se distancia de alguma forma e não tem mais aquela conexão bacana de família. Eu queria convidá-los, então, nesse momento, para a gente poder fechar os nossos olhos e a gente, então, pensar nessa figura. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um filho que está distante. E a gente, então, projetar essa imagem daquele abraço que a gente gostaria de ter dado, mas ainda, por alguma forma, esse abraço ainda não ocorreu. Pode ter sido pela distância da pandemia, pode ter sido por uma desavença, pode ter sido por um desencarne, mas que a gente consiga projetar na nossa mente esse nosso abraço querido e mentalmente dizer o quanto que essa pessoa é importante, o quanto a gente ama e que essa energia em forma de luz ela se expanda dos 2 corações para a família inteira, para os avós, para os tios, para os irmãos. E essa energia ela vai fluindo, vai passando em cada mente, em cada coração e vai que de uma forma contagiante se expandindo para todos. Que a gente possa fazer com que essa energia, então, seja também reconectada com a energia de Jesus, com a energia do amor. O nosso governador espiritual do planeta Terra, que nos rege, que nos ensinou o Pai Nosso, que nos ensinou a fazer a prece de uma forma tão, tão linda, de tanta conexão, que essa energia ela possa se expandir. E o nosso coração, então, brilhar de luz, brilhar de amor, e que a gente consiga fazer com que essa energia também se expanda para os nossos vizinhos, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e para o mundo. É uma energia de amor. E aí a gente vai voltando para os nossos lares, abrindo os nossos olhos e sentindo. Vocês sentiram aí como é que a gente... É uma coisa tão bacana, que é uma energia que a gente se conecta e a gente pode fazer isso na hora de dormir, pode fazer numa hora que às vezes a gente está recolhido, pode fazer no trânsito, às vezes tem
vai fazer uma viagem, ou quer se reconectar com uma pessoa que a gente precisa, essa energia ela é sensacional, é revigorante. A gente tem isso dentro de nós e a gente consegue se reconectar. Então, meus amigos, eu estou olhando aqui, hoje não teve nenhuma pergunta, hoje tem 22 pessoas conectadas, são 8 horas da noite agora. Queria agradecer de uma forma muito carinhosa. Para mim foi um tanto especial fazer esse tema hoje, porque eu estou dentro do meu lar, falando de uma coisa que eu gosto, contando para vocês, né, da minha descoberta da paternidade também, mais uma vez, de uma forma assim tão bacana, com a presença dos meus pais que estiveram aí também, com a presença do meu amigo Luciano aqui, que está online, que vai fazer a prece final, e desejando para vocês uma ótima semana, uma semana de muito amor, de muito carinho, que a gente possa expandir esses laços, expandir esse amor para aqueles que nos cercam, certos de que esse momento de recolhimento, não digo nem isolamento, porque a gente está em recolhimento, que é um presente para nós, que a gente saiba aproveitar esse momento presente com a nossa família, com os nossos filhos, por mais que seja difícil, mas que a gente tire sempre o melhor, que a gente consiga sempre buscar, né, os verdadeiros ensinamentos de Jesus e se restabelecer de uma forma muito positiva. Então, um beijo grande para vocês. Luciano, agora é com você. Muito obrigado. Tiago, agradecemos essa belíssima explanação de hoje para nossas reflexões, né? Honrar pai e mãe. Muito importante isso. Ficamos agradecidos. E nesse momento, vamos dar o nosso início, o nosso encerramento dessa reunião de hoje. E desde já, aguardando todos para a próxima quarta e próximo domingo, estarmos todos juntos nessas reuniões doutrinárias, que é muito gratificante para nós. Faz a nós aproximarmos cada vez mais do amor do Cristo. E nesse momento, nessa sintonia e nesse amor que o Cristo envolve os nossos corações, vamos em prece. Agradecer o Mestre Jesus por esse momento de hoje, por nossas vidas, pelos livramentos que passamos. Obrigado, Jesus, pela sua generosidade, pelo seu exemplo de amor para conosco, e que possamos, cada vez mais, aprender mais e mais sobre esse amor e botá-lo em prática, para que um dia podemos nos encontrar todos juntos no plano espiritual, felizes porque aprendemos a amar. Obrigado, Mestre, por tudo. Ficam todos vocês com Deus, muita luz e paz em vossos corações. Que assim seja.